Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Também vou trazer os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação após 11 rodadas. A 12ª rodada vai começar já nesta sexta-feira, dia 9, com o duelo entre ABC e Chapecoense, partida que acontece às 21h30 lá no estádio Frasqueirão em Natal, as duas equipes na zona de rebaixamento. No sábado, a rodada segue com o Vila Nova recebendo o Guarani, partida que acontece às 16 horas no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Às 17 horas, o Ituano vai receber o Atlético Goianiense, jogo que acontece no estádio Novelli Júnior, em Itu. No mesmo horário, o Grêmio Novo Horizontino, que vem embalado aí por 5 vitórias consecutivas, vai receber a equipe do Sampaio Corrêa, partida que acontece lá no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. Um pouco mais tarde, às 19h30, o Ceará vai jogar contra o CRB, partida que acontece na Arena Castelão, em Fortaleza. A rodada segue no domingo de manhã, às 11 horas, o Sport vai visitar a Ponte Preta, partida que acontece lá no estádio Moisés Lucarelli. No mesmo horário, o Londrina vai jogar contra o Mirassol no estádio do Café. Às 3h30, o Avaí vai encarar a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, partida que acontece lá na Ressacada, em Florianópolis. Ainda no domingo, às 18 horas, o Vitória jogará contra o Criciúma, partida que acontece lá no estádio Barradão, em Salvador. E fechando a 12ª rodada, o Juventude, que vem embalado aí também por 5 vitórias consecutivas, vai encarar a equipe do Tombense, jogo que acontece lá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 18h15. Agora eu vou trazer para vocês os últimos resultados, os resultados da 11ª rodada, que aconteceu neste meio de semana. E a rodada começou, com festa aí dos visitantes. A Chapecoense perdeu em casa para o Vila Nova pelo placar de 1-0. O gol do Vila saiu nos acréscimos. Ponte Preta e ABC não saíram do 0-0 lá no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Tombense perdeu em casa para o Vitória pelo placar de 2-1. O Ituano foi até Ribeirão Preto e voltou de lá com uma vitória por 2-0 sobre o Botafogo local. Outro a vencer fora de casa na terça-feira foi o Ceará. Derrotou o Atlético Goianiense pelo placar de 3-0. O Novo Horizontino derrotou o Guarani pelo placar de 1-0 na quarta-feira, a partida que aconteceu lá no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, e causou a demissão do técnico Bruno Pivetti do Guarani. O Sport venceu o Avaí pelo placar de 2-1 lá na Ilha do Retiro. Já o Sampaio Corrêa derrotou a equipe do Londrina pelo placar de 2-0 no Castelão. O CRB bateu o Mirassol 2-0 lá no estádio Rei Pelé. E fechando a rodada, nesta quinta-feira feriado, o Criciúma recebeu o Juventude e perdeu. O time de Caxias do Sul bateu o Carvoeiro pelo placar de 1-0 lá no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma. Com esses resultados, a classificação da Série B ficou da seguinte maneira. O Vitória segue na liderança com 25 pontos em 11 jogos. A segunda colocação é do Vila Nova, tem 23 pontos, só que o Vila tem um jogo a menos. O Vila Nova aí tá devendo aí um jogo contra o Sport Recife. O Novo Horizontino é o terceiro colocado com 23 pontos também, mas tem saldo de gols aí inferior ao Vila. O Sport, mesmo com 2 jogos a menos, já aparece na quarta colocação com 20 pontos. O Criciúma, por conta aí da derrota, acabou saindo do G4, aparece na quinta colocação também com 20 pontos. A sexta colocação é do Mirassol, 19 pontos. O Ceará é o sétimo colocado também com 19 pontos. O Juventude, que vem aí de 5 vitórias consecutivas, já aparece na oitava colocação com 18 pontos. O Botafogo de Ribeirão, já um pouco mais distante do G4, é o nono colocado com 17 pontos. O Atlético Goianiense, que também aí chegou a figurar entre os líderes nas rodadas iniciais, aparece na 10ª colocação com 16 pontos. O Guarani, outro time que começou muito bem o campeonato e vem decaindo de produção, é o 11º colocado com 15 pontos. A 12ª colocação é do Sampaio Corrêa, também com 15 pontos. O Ituano é o 13º colocado com 13 pontos. O CRB deixou a zona de rebaixamento e aparece na 14ª colocação com 11 pontos. E o Galo tem um jogo a menos. O Galo tem que fazer aí um jogo contra o Sport atrasado. A Ponte Preta é a 15ª colocada com 11 pontos. E o Londrina, último time aí fora da zona de rebaixamento, vem de 3 derrotas seguidas, é o 16º colocado com 10 pontos. E aí, abrindo a zona de rebaixamento, aparece a Chapecoense com 9 pontos. O Avaí, outro catarinense, é o 18º colocado com 8, o Tombense é o 19º com 6 e na lanterna aparece a equipe do ABC de Natal com apenas 5 pontos ganhos em 11 partidas.
Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!